Bom dia a todos, vamos dar início ao nosso exercício devocional de hoje, quarta-feira, 17 de junho de 2020, 77º dia da nossa quarentena, símbolos da fé reformada. Estamos tratando sobre a confissão belga. Vamos dar início orando a Deus e depois nós vamos ver o que diz o artigo 12, ou 12º da confissão belga. Pai, dirige as nossas vidas mais uma vez nesse dia, conduzindo os nossos corações à Tua presença, nos instruindo através da Tua palavra, daquilo que vamos ler, que os nossos irmãos que foram sustentados pelo Senhor trouxeram naquela época e sustentam até hoje, porque foram embasar as doutrinas na Bíblia, e essas doutrinas hoje servem para regrar a nossa vida. Então nós rogamos as Tuas bênçãos sobre nós, para que a lei do Senhor continue no nosso coração e nós possamos vivê-la verdadeiramente, e quando não conseguirmos, sejamos tomados pelo Teu Espírito, para nos arrependermos e confessarmos os nossos pecados perante o Senhor, e o Senhor assim nos habilite, renove com a Tua misericórdia e com Teu amor as nossas vidas. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Vamos lá. 12º artigo da Confissão Belga fala sobre a criação. Mas é interessante que vai falar especificamente sobre um detalhe da criação, ou uma obra da criação. Por quê? E por isso depois vem a Confissão de Fé de Westminster, para ser mais abrangente, né? Porque na época em que a Confissão Belga foi escrita, era uma temática importante para a época, tá bom? Algumas pessoas estavam dizendo que os anjos maus não foram criados por Deus. Eles simplesmente existiram por conta do próprio diabo, ou coisa assim. Aí a Confissão Belga vai trazer à tona a questão de que Deus é um criador, inclusive de anjos. Tá? Então diz assim o artigo 12, a criação do mundo, especialmente a dos anjos. É assim que está na Confissão Belga. Cremos que o Pai criou por sua palavra, isto é, por meio de seu Filho, o Verbo. E veja aí já querendo reafirmar ou ratificar a questão do Filho com o Pai na criação, né? Então, cremos que o Pai criou por sua palavra. Que palavra é essa? O Filho, que é o Verbo, o Logos. Que ele criou o céu, a terra e todas as criaturas do nada. Né? Criou do nada. Não tinha nem átomo, nem nada. Ele criou do nada. Quando bem lhe aprouve, ou seja, no momento em que quis, e que cada uma delas concedeu, ou a cada uma delas concedeu o ser, que é o viver, a forma, a aparência, e a cada uma a própria função específica para servirem ao seu Criador, porque tudo foi criado para louvor do Criador. Então, Gênesis 1, quando termina o capítulo 1, e Gênesis 2, quando termina o capítulo 1 sobre o relato dos dias da criação, Gênesis 2:1 diz assim: pois foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. A Bíblia não fala especificamente em que momento os anjos foram criados. Alguns usam esse texto e outro que nós vamos ler para dizer que possivelmente essas criaturas, ou esse exército dos céus, possam ser não só as estrelas em si, mas teria uma duplicidade de entendimento também os anjos. Tá? Isaías, está aberto aí, Isaías 40, versículo 26. Levantai ao alto os olhos e vede. Quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder. Nenhuma só vem a faltar. Então a ideia de que sejam estrelas verdadeiramente, e alguém pode pensar, mas como é que põe nome em todas essas estrelas? Olha, o homem, em todas as estrelas que ele encontrou, ele já pôs nome. Então se o homem encontrou alguns e pôs nome, Deus também pode. Mas
há também aqueles que imaginam que esteja sendo falado aí sobre anjos, tá? Esse exército de estrelas. Hebreus 11:3, nós não sabemos quem é o escritor da carta aos Hebreus, mas ele escreve algo bem interessante sobre isso também. O que diz lá? Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Isso, então pela fé nós cremos que o universo todo, tudo que existe, e aí contempla tudo, foi formado pela palavra de Deus, pela voz de Deus, de maneira que o visível veio a existir, mas veio a existir de coisas que não aparecem, não existem, do nada. Então, confirma biblicamente a questão da criação de forma geral, para depois passar especialmente para os anjos, que é isso que a confissão belga queria chegar, mas primeiro ela precisa pavimentar aí a questão de que Deus criou todas as coisas. Não houve uma explosão de átomos que sabe-se lá de onde veio a molécula, enfim. Tá? Continua dizendo a confissão belga, no artigo 12. Cremos que ele também continua a sustentá-las e a governá-las, segundo a sua providência eterna. Sustentá-las e governá-las quem? Todas as coisas, todas as obras da criação. Segundo a sua providência eterna, como ele determinou que fosse, pelo seu poder infinito, para que sirvam ao homem, a fim de que o homem possa servir ao seu Deus. Então, por mais que todas as obras da criação redundem em louvor e glória a Deus, você não pode pensar que uma planta vai ficar gritando glória a Deus, né? Que um pé de couve vai gritar aleluia, mas que tudo foi criado em função do homem, né? Para que no homem tudo seja revertido em glórias a Deus. Olha a responsabilidade sobre o homem, hein? Porque todas as obras da criação funcionam, entre aspas, em função dele. É para a glória de Deus, mas para que Deus seja glorificado através dele. Então Deus supre esse homem de várias obras da criação para que ele possa, de forma digna, louvá-lo, exaltá-lo. Porque no final, as glórias todas são para Deus. E os anjos também acabam sendo criaturas de Deus, a serviço de Deus, mas em função da humanidade também, tá? Hebreus 1:3. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Isso. Esse capítulo 1, versículo 3 dos Hebreus, esse versículo 3 é importante porque fala que ele, está falando sobre Jesus, que é o resplendor e a expressão exata do ser de Deus. Jesus, ou Deus, sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Tá? E outro texto diz que ele criou tudo pela sua palavra. Agora essa mesma palavra está na boca de Jesus, que sustenta todas as coisas. E aí nós cremos, diferentemente dos deístas, que não são teístas, mas creem na existência de um Deus, os deístas, creem na existência de um Deus que criou sim todas as coisas, um ser superior na verdade, que criou todas as coisas, não necessariamente Deus, tá? Mas um Deus, diferente do teísta que foi o Deus criador. Então o deísta crê que um ser, um possível Deus, possa ter criado todas as coisas, mas deixou agora com a natureza toma conta da continuidade aquilo, tá? Então tudo que acontece agora está em aberto. Deus criou e agora depende de cada criação desenvolver-se por si mesmo, e é isso que crê o deísta, tá? Então a Bíblia diz que não, a Bíblia diz que Deus continua sustentando e governando todas as coisas, tá? Nada escapou do controle de Deus. Nada de todas as obras da sua criação, tá bom? Nem nós, nem anjos, nem árvores, nem animais, nada escapou, tá? Continuando, ele também criou os anjos bons para serem seus mensageiros
e servirem a seus eleitos. Por exemplo, Hebreus 1,14. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para serviço a favor dos que hão de herdar a salvação? Então, falando sobre os anjos, porque esse capítulo 1 de Hebreus, do versículo 5 para frente, começa a dizer que Cristo é superior aos anjos, porque na época em que foi escrito, alguém estava querendo colocar as criaturas celestiais como equiparando a Jesus, o Filho. E o autor aos Hebreus diz que não, que ele é menor que Cristo. Aliás, foi feito para servir, versículo 14 do capítulo 1, a serviço em favor dos que hão de herdar a salvação. Então, são anjos bons, criados por Deus, para preparar-nos, para cuidar-nos daqueles como nós que fomos regenerados, tá bom? Mateus 4,11, que é esse primeiro texto, é aquele da tentação de Cristo, tá? E diz que os anjos foram lá e serviram a Jesus. O homem Jesus foi servido, porque os anjos servem para serem mensageiros e servirem os eleitos de Deus. E Jesus, enquanto homem, era um eleito de Deus, tá? E ele também serviu a Jesus enquanto homem. Hebreus 1,14 fala que ele serve a todos os demais regenerados, todos os eleitos de Deus. Continuando, da posição de exaltação em que foram criados por Deus, alguns deles caíram na perdição eterna, tendo os demais, pela graça de Deus, só pela graça de Deus, permanecido firmes em seu estado original. O que diz lá 2 Pedro 2,4? Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos das trevas, reservando-os para o juízo. E Judas 6 confirma isso. E aos anjos que não guardaram o seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia. Então, os anjos, criaturas celestiais, também serão julgados, tá? E existem anjos eleitos, bons, e aqueles que não são eleitos, que caíram e vão passar por juízo também. Tá bom? Continuando. Os demônios e os espíritos malignos são tão corrompidos e são inimigos de Deus e de todo o bem. 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como leão, que ruge procurando alguém para devorar. Esses são os anjos que, conforme Apocalipse 12:4, caíram juntamente com a serpente, o diabo, e diz lá o texto, e foram dadas a mulher, 12:4, e a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. Veja porque alguns entendem então a questão do exército de estrelas serem comparados aos anjos, porque aqui em Apocalipse diz, a sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu. É claro que é uma simbologia aqui, né? As quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Essa mulher não é Maria, mas é a igreja, é a representação da igreja, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse, tá? Então, existem anjos que caíram do seu estado e não estiveram na graça de Deus, tá? E eles estão atormentando a igreja, perseguindo a igreja, como o texto de 1 Pedro 5,8, como leão que ruge, e eles estão a comando de alguém que quer destruir a igreja, porque a igreja é a glória de Cristo. Por isso, pela própria malignidade deles, estão condenados à perdição eterna, e aguardam a cada dia os seus horríveis tormentos. Abominamos e rejeitamos o erro dos saduceus, guardem isso, saduceus, que negam a existência de espíritos e de anjos, e também dos maniqueístas, que dizem que os demônios não foram criados, mas que têm origem em si mesmos, e que não se corromperam, sendo malignos pela própria natureza. Então os maniqueístas criam que os anjos maus, os demônios, eles se criaram, eles têm origem em si mesmos. Já os saduceus, mais da época de Jesus, dos apóstolos ali, criam que os anjos nem existiam. Então eu coloquei aqui uma rápida interpretação do que é saduceus, né? Saduceus era um grupo religioso judaico da época,
Assim como hoje o cristianismo é muito diversificado, quando se faz uma pesquisa aí sobre o cristianismo no mundo, a igreja católica é a igreja cristã, a igreja evangélica é a igreja cristã, a igreja reformada é a igreja cristã, e elas não se harmonizam teologicamente. Naquela época de Jesus, o judaísmo também não era tão unido assim. Tá? Existiam os fariseus, existiam os saduceus, existiam os essênios e existiam os zelotes, pelo menos 4 grupos religiosos do judaísmo. Tá? E esses saduceus eram um grupo religioso judaico da época, formado pelos religiosos que desde o Antigo Testamento aceitavam apenas o Pentateuco. Tá? Eles eram a linhagem sacerdotal e eles confrontavam o outro grupo, os fariseus, que eram mais separatistas etnicamente, tá? e ritualisticamente. Os fariseus tinham a sua etnia como algo assim que deveria ser pura, mantida. Tá? Eles tinham um pensamento mais político, mais filosófico grego. Além deles havia os essênios, que eram fariseus extremistas, e os zelotes, que eram uma dissidência dos fariseus e que não aceitavam governo nenhum sobre eles. Então, 4 religiões dentro do judaísmo, digamos assim, tá? 4 linhas judaicas. E os saduceus, uma delas, nem criam nos anjos, porque só criam até o Pentateuco. A partir do 3º século, então mais próximo ainda do que nós estamos dizendo, o maniqueísmo foi tomando força, é uma filosofia religiosa sincrética e dualística, fundada e propagada por Manes, ou Maniqueu, como queiram dizer, que era um filósofo cristão do século III, que dividiu o mundo entre bom, veio de Deus, mal é do diabo, sendo que são 2 criaturas distintas. Em outras palavras, existe um Deus que criou, mas existe um outro ser aqui, um outro Deus que se chama diabo, que também criou, eles se confrontam entre si. Tá? Era esse mais ou menos o pensamento que está sendo combatido nessa época pela confissão belga. Em todos os casos, anjos, criaturas criadas por Deus, a serviço dos santos, a serviço de Deus, para louvor da glória de Deus. Por isso nós vamos cantar aquele cântico do Salmo 34, que diz: bendirei ao Senhor, e no meio diz que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Senhor, nós te louvamos, ó Deus, e te agradecemos porque o Senhor tem sido conosco. Te agradecemos, ó Deus, porque apesar das nossas limitações, ó Deus, dos nossos pecados, ó Pai, o Senhor nos ama, ó Pai. E um dia o Senhor nos escolheu, ó Pai, e hoje nós podemos sentir, ó Pai, o Teu amor, ó Pai, a Tua proteção, ó Deus, e o Teu cuidado para com as nossas vidas. Rogamos que o Senhor esteja com a Tua igreja, ó Pai, com os enfermos, ó Deus, com aqueles que têm precisado do Senhor, ó Deus, que o Senhor vai estar dando consolo, conforto, ó Deus, e que possamos a cada momento, Pai, sentir e perceber, ó Deus, que nós temos o Senhor em quem confiar, ó Deus. Fica com os enfermos, ó Deus, com os idosos, com aqueles que precisam de emprego, que o Senhor esteja conosco a cada momento.
Abençoe as nossas famílias, ó Deus, é que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Ontem eu esqueci, hoje não. Tá? Pergunta do dia. Por que podemos afirmar biblicamente que não... Eu fiz de novo assim, hein? Quem quiser tirar a foto agora. É agora. Por que não podemos afirmar biblicamente que... Por que podemos afirmar biblicamente que não existem anjos da guarda? No sentido de que cada ser humano, ou a cada ser humano, Deus atribuiu um anjinho específico para cuidar. Embora eles trabalhem em favor dos crentes. Embora eles trabalhem em favor dos crentes, por que nós temos que afirmar biblicamente que nós não temos um anjinho da guarda para cada um? Tem alguns textos aí embaixo, tá? Que vão servir de apoio para as respostas. Deus abençoe sua vida hoje.